Marido milionário abandona esposa grávida de 8 meses em um posto de gasolina remoto e dirige até um resort à beira-mar. A noite estava escura. A única luz vinha dos faróis do elegante carro esportivo preto, enquanto ele cortava a rodovia vazia. Dentro do carro, Clara estava no banco do passageiro, uma mão apoiada em sua barriga inchada, a outra agarrando o apoio de braço com força. Ela estava com 8 meses de gravidez, exausta e desconfortável. A longa viagem havia deixado seu corpo dolorido, mas, mais do que isso, algo parecia errado. Seu marido, Ryan Sterling, um empresário rico e poderoso, mal havia dito uma palavra nas últimas 2 horas. Seus olhos azuis penetrantes estavam fixos na estrada à frente, seus dedos tamborilando no volante com irritação toda vez que ela se mexia no assento. Clara pigarreou suavemente. Ryan, podemos parar um minuto? Eu preciso ir ao banheiro. Ele soltou um suspiro frustrado, apertando o volante com mais força. Não pode esperar? Eu estou segurando há quase 1 hora, murmurou ela, tentando manter a calma. Por favor, Ryan. Sem dizer uma palavra, ele virou bruscamente o carro na próxima saída, parando em um pequeno posto de gasolina fracamente iluminado à beira da estrada. Clara suspirou de alívio. Eu serei rápida, prometeu, alcançando a maçaneta da porta. Ryan não respondeu. Ela hesitou por um momento, olhando para ele. Sua mandíbula estava tensa, sua expressão ilegível. Algo não estava certo, mas ela estava cansada demais para questionar. Saiu do carro, caminhando lentamente em direção ao banheiro do posto de gasolina, sem saber que aquela era a última vez que veria aquele carro. Clara lavou as mãos, respirando fundo diante do pequeno espelho arranhado. Só mais um pouco, sussurrou para si mesma. Em breve estaria em casa. Em breve poderia descansar. Ela secou as mãos e saiu para o ar frio da noite. Mas algo estava errado. O lugar onde Ryan havia estacionado estava vazio. Ela parou, o coração martelando contra as costelas enquanto seus olhos percorriam o estacionamento. Ryan! Chamou a angústia subindo por sua garganta. Silêncio. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e discou o número dele. Chamou uma vez, 2, até que uma mensagem apareceu na tela. Uma única mensagem de Ryan. Acabou. Cuide-se. O fôlego de Clara travou. Ela piscou, olhando para aquelas palavras, sua mente se recusando a processá-las. Seus dedos apertaram o celular. Ela ligou novamente, e de novo, direto para a caixa postal. Não pode ser, sussurrou. Sua visão se turvou quando a verdade a atingiu com força. Ele a havia deixado ali, sozinha, grávida, no meio do nada. Clara ficou paralisada, o corpo tremendo, o coração disparado. Isso não era um erro. Ryan não a havia esquecido. Ele havia planejado isso. Seu estômago se revirou dolorosamente quando outro pensamento surgiu. Se ele não estava ali, então, onde ele estava? Quase como se o universo quisesse responder. Outra mensagem apareceu na tela. Dessa vez, não era de Ryan. Era de um número desconhecido. Uma foto. O sangue de Clara gelou. Era Ryan, em um luxuoso resort à beira-mar, com outra mulher. Vanessa. A mulher que Clara suspeitava há meses. A mulher que Ryan sempre insistira ser apenas uma amiga. E agora eles estavam ali, taças de champanhe nas mãos, sorrindo, rindo, celebrando. As pernas de Clara ficaram fracas. As luzes do posto de gasolina zumbiam acima dela. O mundo girava, inclinando-se. Seu marido, o pai do seu filho, havia-a deixado ali para apodrecer, e ele não voltaria. O ar frio cortava sua pele enquanto ela permanecia imóvel no estacionamento vazio. Suas mãos tremiam ao redor do celular, sua respiração curta e irregular. Ryan se foi. Ele a abandonara, 8 meses grávida, sem ter para onde ir.
Clara apertou os olhos, tentando conter o pânico avassalador que subia por seu peito. Pensa, Clara, pensa. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, procurando dinheiro. Nada. Ryan havia levado sua carteira, seus cartões de crédito, até mesmo seu documento de identidade. Ela não tinha dinheiro. Não tinha como voltar para casa. O frentista do posto já havia trancado as portas para a noite. O letreiro piscava fracamente. Fechado. Ela se virou para a estrada, vasculhando a escuridão em busca de faróis. Nada. Apenas uma rodovia vazia, se estendendo por quilômetros em ambas as direções, engolida pela imensidão da noite. Então, a primeira gota de chuva caiu sobre sua bochecha, e depois outra. Em segundos, o céu desabou, enviando uma chuva fria e implacável. Clara puxou o casaco mais para si, tremendo violentamente. Suas botas espirravam contra o asfalto molhado, enquanto ela se forçava a se mover. Faz alguma coisa, qualquer coisa. Mas a cada passo, seu corpo parecia mais pesado. O peso da exaustão, da dor, da traição. Então, uma dor aguda atravessou sua barriga. Ela engasgou, dobrando-se, segurando o ventre. Não, não, agora não, arfou. Outra onda de dor. Uma contração. Ela mal conseguia pensar através da névoa do pânico, mas no fundo, sabia, era cedo demais. Ela não deveria ter o bebê ainda, mas seu corpo não se importava. Outra contração, mais forte dessa vez. Seu corpo vacilou contra um poste de luz. O mundo girou. Sua visão escureceu nas bordas. Ela precisava de ajuda, agora, mas não havia ninguém. Sem carros, sem vozes, apenas a chuva, o vento e sua própria respiração ofegante. Ela ia desmaiar, bem ali, no meio do nada. Seu bebê estava em risco, e não havia nada que pudesse fazer. Então, quando Clara sentiu seus joelhos começarem a ceder, um par de faróis cortou a escuridão. Um veículo. Ela tentou levantar a mão, acenar, gritar, mas sua força estava desaparecendo. O carro desacelerou. O motor desligou. A porta do motorista se abriu. Uma figura alta saiu, segurando um guarda-chuva contra a chuva. Ele se aproximou rapidamente, preocupação estampada no rosto. Senhora, você está bem? Clara piscou através da chuva, mal conseguindo distinguir suas feições. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Outra contração rasgou seu corpo, fazendo-a desmoronar para frente. Braços fortes a seguraram no último segundo, impedindo sua queda. Antes que a escuridão a engolisse por completo, ela ouviu uma voz, baixa, firme, urgente. Eu te peguei. O mundo pareceu distante, como se ela estivesse flutuando entre a consciência e o nada. Ela mal registrou a sensação de ser erguida, braços fortes envolvendo seu corpo trêmulo. A chuva ainda caía, mas ela não estava mais sozinha na tempestade. Em algum lugar próximo, aquela voz soou novamente, firme e protetora. Fique comigo, senhora. Apenas segure firme. Ela queria responder. Queria dizer, estou tentando. Mas as palavras não vinham. Seu corpo desistiu dela. Então, calor. A porta de um carro se abriu. O cheiro de couro e lençóis limpos. O ronco do motor. Ela estava se movendo. E então, finalmente, a escuridão. A próxima coisa que Claire soube foi que estava acordando sob luzes fluorescentes brilhantes e o cheiro estéril de antisséptico. Suas pálpebras estavam pesadas, mas ela forçou-se a abri-las. Paredes brancas. O bip rítmico de um monitor cardíaco. Um hospital. Por um momento, o pânico tomou conta dela. Seu bebê. Ela arfou, tentando se sentar, mas uma mão firme, porém gentil, a pressionou de volta para a cama. Com calma, disse uma voz. Você está segura. A visão de Claire clareou, e ela se viu encarando o rosto de um homem que nunca tinha visto antes. Alto, cabelos escuros levemente bagunçados, olhos gentis. Não era Ryan, era outra pessoa, alguém genuíno. Onde? Sua garganta estava seca, sua voz mal passava de um sussurro.
Onde estou? No hospital do condado, ele respondeu, ajustando o cobertor sobre ela. Você desmaiou de exaustão e estresse. Seu bebê está bem, mas você precisa descansar. Claire piscou, tentando juntar as peças de como havia chegado ali. E então tudo voltou como uma avalanche. Ryan, o posto de gasolina, a mensagem de texto, a foto dele com Vanessa. Uma dor aguda torceu seu peito, mas antes que pudesse se afogar na lembrança, o homem voltou a falar. Eu a encontrei na beira da estrada. Você estava quase inconsciente. Precisei trazê-la para cá rapidamente. O tom dele era calmo, mas havia uma preocupação oculta. Claire engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. Você me salvou. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Acho que se pode dizer isso. Ela o observou, processando suas palavras. Quem é você? Daniel Carter, ele respondeu. Doutor, eu estava voltando para casa quando vi você na chuva. Um médico. Seu salvador não era apenas alguém. Ele era um homem que havia dedicado sua vida a salvar outros, e agora tinha salvo a ela também. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Então, Daniel se recostou na cadeira, cruzando os braços. Claire, preciso perguntar uma coisa. O olhar dela vacilou até ele. Ele sabia seu nome. O hospital verificou sua identidade enquanto você estava inconsciente, explicou ele, como se tivesse lido sua mente. E notei algo estranho. Ela se enrijeceu. Você não tinha nenhum contato de emergência listado, ninguém para chamar. Ele inclinou a cabeça levemente. Onde está seu marido? Claire sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. A pergunta a atingiu fundo, forçando-a a reviver a traição mais uma vez. Ela poderia mentir, dizer que Ryan estava viajando a negócios e que logo estaria ali. Mas olhando para Daniel, esse homem que a havia salvado, que a tratava com nada além de bondade, ela sabia que não poderia. Seus lábios tremeram. Ele me deixou. O maxilar de Daniel se contraiu. O que quer dizer com ele te deixou? A voz dele estava mais suave agora, mas havia algo perigoso por baixo dela. Claire inalou trêmula, olhando para as próprias mãos. Estávamos em uma viagem. Ele parou em um posto de gasolina, me mandou entrar, e então simplesmente foi embora. A expressão de Daniel escureceu. Você está grávida de 8 meses. Ela soltou uma risada amarga. Eu sei. Um momento de silêncio. Então, Daniel passou a mão pelos cabelos, balançando a cabeça em descrença. E onde ele está agora? Claire engoliu seco, tentando conter o nó em sua garganta. Em um resort de praia, com a amante. As palavras saíram como ácido. O corpo inteiro de Daniel ficou tenso. Por um momento ele não disse nada. Então rosnou. Aquele desgraçado. O puro desprezo em sua voz a surpreendeu. Não era pena, não eram palavras vazias de simpatia. Era raiva. Por ela. Claire piscou, surpresa pela forma como seu peito apertou. Não de tristeza, mas de algo mais. Algo que não sentia há muito tempo. Uma sensação de ser protegida. Daniel soltou o ar lentamente, tentando se recompor. Olha, disse ele, sua voz agora mais calma, mas ainda firme. Você não precisa me contar tudo, mas preciso que saiba de uma coisa. Ela encontrou seu olhar. Você não está sozinha. A respiração de Claire falhou. Eu... não? Não. Ele se inclinou um pouco para frente. Você não tem para onde ir, ninguém para recorrer, e eu não posso, em sã consciência, deixá-la sair daqui sem um plano. Ela o encarou, incredulidade percorrendo suas veias. Por que está fazendo isso? Sussurrou. Os olhos dele não desviaram dos dela. Porque alguém deveria ter feito isso por você há muito tempo. Um nó se formou em sua garganta.
Ela passou tanto tempo acreditando que não valia a pena ser salva, que ninguém jamais escolheria ficar. Mas esse homem, esse estranho, parou por ela na chuva, trouxe-a até ali, disse a ela que não estava sozinha, e pela primeira vez em anos, Claire sentiu algo nascer dentro dela, esperança. Os dias passaram em um borrão depois que Claire recebeu alta do hospital. Seu corpo ainda estava fraco, mas graças à bondade inabalável de Daniel, ela não estava enfrentando tudo isso sozinha. Ela esperava que ele a deixasse em um abrigo ou talvez em um motel. Mas, em vez disso, "Você vai ficar comigo até descobrirmos algo", ele disse. Ela estava exausta demais para protestar, e foi assim que Claire se viu na casa de Daniel Carter. A casa dele não era nada parecida com a mansão fria e estéril que ela compartilhava com Ryan. Era acolhedora, cheia de livros, cobertores macios e o cheiro de café recém-passado. Pela primeira vez em anos, Claire se sentiu segura. Daniel preparou um quarto de hóspedes para ela, certificando-se de que tinha tudo o que precisava: almofadas extras para suas costas doloridas, meias quentes e até uma pilha de livros sobre bebês. "Caso fique entediada", ele brincou, mas foi a primeira vez em muito tempo que alguém pensou em seu conforto, e isso apertou seu peito de uma forma que ela não conseguia explicar. Daniel garantiu que ela fosse a todas as consultas pré-natais, dirigindo-a até a clínica ele mesmo. Ele não a pressionava para falar sobre o passado, mas sua presença era constante, como uma âncora impedindo-a de se perder. Ainda assim, Claire lutava para deixar o passado para trás, até que, em uma manhã, sentada à mesa da cozinha, olhando para a xícara de chá que Daniel havia feito para ela, algo mudou dentro dela. Por tanto tempo, ela foi definida por Ryan, pela riqueza dele, pelo poder dele, pela crueldade dele. Ela foi a esposa dele, a posse dele, a última preocupação dele, e agora não tinha nada, mas talvez, só talvez, isso fosse uma coisa boa. Ela tinha uma nova chance. Ergueu o queixo, determinação brilhando em seus olhos. "Quero arranjar um emprego." Daniel ergueu os olhos do jornal médico que lia. "Tem certeza?" "Sim." Ela assentiu firmemente. "Não posso ficar aqui sentindo pena de mim mesma. Preciso me reerguer." Ele a estudou por um longo momento. Então, um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. "Certo, vamos encontrar algo para você." E assim, Claire Sterling deixou de ser uma mulher definida pelo passado e começou a se tornar uma mulher no controle do próprio futuro. As ondas quebravam contra a costa, o sol dourado lançando seu brilho quente sobre o luxuoso resort à beira-mar. Ryan recostou-se em sua cabana particular, um coquetel na mão, seus óculos de sol caros protegendo seus olhos do brilho da tarde. Do outro lado, Vanessa, sua amante, riu enquanto rolava a tela do celular. "Você está muito melhor sem ela", ela murmurou, passando os dedos pelo braço dele. Ryan sorriu de lado. "Claro que estou." Claire tinha sido um fardo, frágil, chata, entediante. Agora ele estava livre. Livre para aproveitar seu dinheiro, sua juventude e a companhia de uma mulher que realmente sabia se divertir. Ele tomou outro gole da bebida, completamente despreocupado. Claire havia desaparecido, e ele nunca mais teria que pensar nela. Mas enquanto Ryan se deleitava em sua falsa sensação de segurança, o mundo lá fora estava pegando fogo. A internet havia explodido. Tudo começou com um vídeo de câmera de segurança vazado. Uma gravação curta e granulada, mas incriminadora. As imagens mostravam o estacionamento de um posto de gasolina, tarde da noite. Uma mulher visivelmente grávida, Claire, saindo de um carro preto elegante. Segundos depois, o carro acelerava, deixando-a para trás, sozinha, confusa, abandonada. A data e o horário do vídeo confirmavam tudo. Ryan Sterling
Havia deixado sua esposa grávida de 8 meses no meio do nada. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. A internet explodiu em fúria. Como alguém pode fazer isso? Ela estava carregando o filho dele e ele a deixou como lixo. Ryan Sterling é um monstro. As pessoas começaram a investigar mais a fundo e descobriram a verdade sobre a infidelidade de Ryan. Artigos surgiram revelando que ele estava em um resort de luxo com Vanessa apenas dias depois de abandonar Claire. Em pouco tempo, hashtags como She'll Justiça para Claire e She'll Boycott Sterling Corp estavam em alta no mundo inteiro. Não era apenas um escândalo de mídia social, tornou-se um pesadelo corporativo. A Sterling Enterprises, uma das maiores empresas de investimentos do país, dependia de sua imagem pública e da confiança dos investidores. Agora, ambos estavam desmoronando. Clientes retiravam investimentos, as ações despencavam, grandes parceiros se afastavam. Uma investigação formal sobre a ética de Ryan começou. E o pior de tudo, o Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência para discutir sua remoção da empresa. Ryan passou de milionário respeitado a um homem cujo nome era sinônimo de traição e desgraça. E quando ele achava que não poderia piorar, Vanessa o traiu. Assim que percebeu que o dinheiro e a reputação de Ryan estavam desmoronando, ela mudou completamente. Amor, não se preocupe, Ryan disse a ela quando viu as manchetes pela primeira vez. Isso vai passar. Mas Vanessa não era burra. Ela estava com ele pelo estilo de vida, os luxos, o poder. Agora, Ryan era mercadoria estragada e Vanessa Sterling, não, Vanessa Jacobs, não tinha interesse em afundar junto com ele. Então, ela fez as malas, esvaziou o cartão de crédito que ele lhe deu e foi embora, deixando apenas um bilhete no criado mudo do hotel. Ops, parece que você perdeu tudo. Acho que é hora de eu ir. Divirta-se limpando essa bagunça. E assim, Ryan Sterling, um homem que um dia teve tudo, agora não tinha mais nada. E o pior, Claire nunca precisou mover um único dedo para destruí-lo. Ele fez isso sozinho. A batida na porta veio tarde da noite. Claire acabara de guardar as últimas roupinhas de bebê que Daniel a ajudara a escolher. Sentia-se mais leve do que há meses. Sua barriga estava ainda mais arredondada, a data do parto se aproximando rapidamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo do futuro. Estava pronta para ele. Então, toque, toque, toque. Seus dedos congelaram sobre o tecido de um pequeno macacão. Algo naquela batida soava errado. Daniel não deveria voltar por pelo menos mais uma hora, e ninguém mais aparecia sem avisar. Lentamente, com o coração martelando no peito, ela foi até a porta. Quando abriu, Ryan estava lá. O ar ficou preso na garganta de Claire. Por um momento, ela apenas encarou, incapaz de processar que ele estava mesmo ali. Mas ele estava. Ryan Sterling, seu ex-marido, o homem que a abandonou, o homem que a deixou sofrer enquanto fugia com outra mulher. E agora ele estava parado à sua porta, parecendo nada com o homem que ela lembrava. Seu terno, antes perfeitamente ajustado, estava amassado. Seu rosto, sempre bem barbeado, agora estava coberto de uma leve barba, e seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam cheios de desespero. Claire, sua voz saiu rouca, quase suplicante. Ela não disse nada, segurando a porta com força, lutando contra o impulso de batê-la na cara dele. Mas Ryan interpretou isso como um convite para dar um passo à frente. Por favor, ele continuou. Eu só quero conversar. Claire ergueu o queixo, sua voz fria e firme. Por quê? Ryan soltou um suspiro pesado, passando a mão pelo cabelo desalinhado. Eu cometi um erro, ele admitiu, cerrando o maxilar. Eu nunca deveria ter te deixado. Seus dedos apertaram a porta. E, no entanto, você deixou. Sua garganta se moveu em um engolir difícil.
Eu não estava pensando direito, Claire. Eu fui estúpido, egoísta. Eu não sei o que deu em mim. Claire soltou uma risada sem humor. Ah, mas eu sei. A confusão tomou o rosto de Ryan. O quê? Ela deu um passo à frente, sua voz cortante como gelo. Você achou que eu era fraca. Ele estremeceu. Você achou que eu não tinha para onde ir, que eu desmoronaria sem você, que eu rastejaria de volta, implorando para me aceitar de volta. Seus lábios se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Mas adivinha, Ryan? Ela pousou a mão sobre sua barriga inchada. Eu sobrevivi. Os olhos de Ryan se moveram até sua barriga, finalmente compreendendo. Ela não precisava dele. Não mais. Nunca mais. Seu rosto se contorceu enquanto ele tentava encontrar palavras. Claire, por favor. Eu perdi tudo. Vanessa me deixou no momento em que as coisas ficaram ruins. Minha empresa, minha reputação, tudo se foi. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Você sempre foi a melhor coisa da minha vida, e eu fui cego demais para ver isso. Mas agora... Ela se afastou antes que ele pudesse tocá-la. Seu estômago não se revirou de tristeza ou saudade, apenas de nojo. Ele não estava ali porque a amava. Ele estava ali porque não tinha mais ninguém, e ela recusava ser a segunda opção de alguém. Claire respirou fundo, olhando Ryan diretamente nos olhos. Você não está arrependido por ter me deixado? Ryan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ele sabia que ela estava certa. Ela deu um passo para trás, segurando a maçaneta. Você não pode simplesmente voltar agora, Ryan. Não depois de tudo. Ela lhe lançou um último olhar, não com ódio, nem raiva, mas com algo ainda pior, indiferença. Eu encontrei felicidade sem você. Então, ela fechou a porta na cara dele, e dessa vez era Ryan Sterling quem ficava sozinho no frio. Claire olhou para ele, os olhos cansados, mas mais suaves do que antes. Como se eu finalmente tivesse acordado, ela admitiu. Os lábios de Daniel se curvaram em um pequeno sorriso. Ele é lindo, Daniel disse, olhando para o bebê em seus braços. Assim como a mãe. Claire sentiu suas bochechas esquentarem, mas desta vez não desviou o olhar. Porque pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de fugir do afeto. Daniel hesitou por um momento antes de falar novamente. Claire, preciso te dizer algo. Seu coração pulou uma batida. Você não me deve nada. Ele começou, sua voz firme. Eu não te ajudei esperando algo em troca. Eu te ajudei porque... Ele exalou, balançando a cabeça com uma risada baixa. Porque eu me importo com você mais do que jamais imaginei. A respiração dela ficou presa na garganta. Daniel, você não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu suavemente. Só quero que saiba que estou aqui. E quero estar aqui. Por você, por ele, pelo que vier a seguir. O peso de suas palavras se assentou profundamente em seu coração. Ele não estava fazendo promessas que não poderia cumprir. Não estava pedindo nada que ela não estivesse pronta para dar. Ele estava simplesmente se oferecendo. E, pela primeira vez em sua vida, Claire permitiu-se aceitar o amor, em vez de apenas sobreviver a ele. Ela estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dele. Acho que... Ela sussurrou, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Que quero que você esteja aqui também. E quando Daniel apertou sua mão em um entendimento silencioso, Claire soube que finalmente havia encontrado sua verdadeira felicidade. A luz suave da manhã entrava pelas janelas, lançando um brilho dourado sobre a aconchegante sala de estar. O som de um leve canto enchia o ar enquanto Claire balançava seu bebê suavemente em seus braços. Seu filho. Seu lindo e forte garotinho esticou os pequenos dedos em sua direção, seus olhos castanhos cheios de inocência e confiança. E ao lado dela, observando-os com uma devoção silenciosa,
estava Daniel. Sua nova vida havia começado, e, pela primeira vez em anos, Claire se sentia livre. Depois de sair do hospital, Claire esperava sentir-se perdida. Ela não tinha dinheiro, nem emprego, nem um plano real. Apenas um recém-nascido e um coração que estava lentamente aprendendo a se curar. Mas Daniel estava lá, oferecendo seu lar até que ela descobrisse o que fazer. Fique o tempo que precisar, ele lhe dissera. No começo ela resistiu. Não estava acostumada a depender de ninguém. Mas Daniel nunca a tratou como um fardo. Em vez disso, tratou-a como alguém por quem valia a pena ficar. Enquanto Claire reconstruía sua vida, Ryan assistia a sua desmoronar. O escândalo o arruinara. Sem empresa, sem dinheiro e sem reputação para proteger, ele não tinha nada além de arrependimento. Tentou se reerguer, investir em novos negócios, mas ninguém queria fazer negócios com um homem que abandonara sua esposa grávida. Até seus chamados amigos desapareceram. Eles não tinham mais utilidade para ele. E Vanessa? Ela já havia seguido em frente para o próximo homem rico, sem ao menos se despedir. Ryan estava verdadeiramente sozinho. E a pior parte, não importava o quanto tentasse afogar sua culpa em álcool e relações sem significado. Uma imagem o assombrava, Claire. Claire de pé, firme, olhando para ele como se ele não importasse mais. Porque ele não importava e nunca mais importaria. Claire poderia ter sentido satisfação com a ruína de Ryan, mas ela não perdia mais seu tempo pensando nele. Ela tinha coisas melhores em que focar, como o pequeno negócio que começara, desenhando roupas infantis personalizadas. Algo que combinava seu amor pela moda com sua nova vida como mãe. E Daniel, ele ainda estava ao seu lado, nunca pressionando, nunca exigindo, apenas estando ali. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol, Claire se virou para ele. Daniel, ela murmurou. Ele olhou para ela, colocando sua xícara de chá de lado. Sim? Ela hesitou por um momento, e então sorriu suavemente. Obrigada por tudo. Daniel sustentou seu olhar, sua expressão gentil. Você não precisa me agradecer, Claire. Ela balançou a cabeça. Preciso sim. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não sinto que estou apenas sobrevivendo. Sinto que estou realmente vivendo. Daniel pegou sua mão, apertando-a levemente. Isso é tudo que eu sempre quis para você. E naquele momento, Claire soube. Ela não era mais apenas a esposa de alguém. Não era apenas uma mulher que havia sido abandonada. Ela era forte, independente, amada. Ela era ela mesma. A imagem final era de paz. Claire parada na porta de sua casa, seu bebê nos braços. Daniel ao seu lado. Ela olhou para a estrada à frente sentindo nada além de gratidão. Gratidão pela dor que a fortaleceu, pelo amor que a salvou, pela vida que construiu nos seus próprios termos. E enquanto o vento soprava suavemente contra sua pele, ela sorriu, porque finalmente entendia algo que nunca soubera antes. A felicidade não é algo que te dão, é algo que você cria. E ela havia criado a dela. Quando Claire deu o primeiro passo em sua nova vida, ela provou que força não tem a ver com de onde você vem, mas com como você se levanta depois de ser quebrada. Ela foi abandonada, traída e subestimada, mas no fim encontrou amor, propósito e felicidade, não porque alguém lhe deu, mas porque ela escolheu criá-los para si mesma. Se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Ative as notificações para nunca perder uma história emocionante e poderosa que tocará seu coração e lembrará da força que existe dentro de você. Obrigada por assistir. E lembre-se, não importa quão escura seja a noite, sempre há um novo amanhecer esperando por você.